o Filho unigênito de Deus, deixou seu lar celestial, despiu-se da sua glória e desceu na terra, e habitou entre os homens. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nasceu na cidade de Belém da Judéia, nascido do ventre de Maria. José o carpinteiro o recebeu como filho e recebeu o nome de Jesus. Mas, muito além de apenas um nome judeu, ele era também o Cristo, o Messias. Por não haver lugar em nenhuma hospedagem, foi enrolado com panos e colocado numa manjedoura. Logo recém-nascido, os magos já o procuravam para adorá-lo, pois eles viram a estrela do Oriente e entenderam que nasceu naquele dia o Rei dos Judeus. O rei Herodes irritou-se com o seu nascimento e mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Enquanto muitas mães viam seus filhos sendo mortos, José e Maria e o menino fugia para o Egito. Morto, porém, Herodes, em sonho José foi avisado para voltar a Israel. Chegando em Israel, foi para as partes da Galileia e habitou em Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E tendo apenas ainda 12 anos, já ensinava aos doutores no templo, de modo que todos o admiravam pela sua sabedoria e inteligência. Cresceu e exerceu a função de carpinteiro até os seus 30 anos. A partir dos 30, começou então o seu ministério para cumprir aquilo que exatamente ele foi enviado. Batizado no Rio Jordão por João, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vencido as tentações, desceu ao mar da Galileia, onde começou a formar a sua equipe missionária. Chamou então os seus discípulos e escolheu 12 para estar ao lado dele. A partir daí, começou a pregar as boas novas do reino do céu. Despertou então a atenção de uma grande multidão, pois por onde ele passava, grandes sinais miraculosos ele operava. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados da sua lepra. Jesus mostrou também que tinha poder sobre os demônios, a morte, o vento e o mar. Sinais que deixam o ser humano sem palavras e sem nenhuma explicação, como por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Transformou a água em vinho, sinais estes que provava que Jesus era o Filho de Deus. Para cumprir todo o propósito de Deus, era necessário que ele fosse traído, vendido e crucificado, pois os religiosos daquela época procuravam a forma de matar Jesus. Judas Iscariotes deixou entrar dentro deles Satanás, a qual colocou no seu coração o desejo de vender a Cristo. Cristo foi vendido e entregue nas mãos dos religiosos, a qual levaram até Herodes para que Herodes determinasse o fim de Cristo. Por estar próximo à Páscoa, era a tradição soltar algum dos presos. Então foi oferecido à multidão soltar a Cristo ou a Barrabás. Apesar de Cristo estar sempre acostumado com a multidão, procurando para receber os milagres, naquele dia a multidão foi subornada pelos soldados, a qual ela mesma gritava: solta Barrabás e crucifica Cristo. Jesus é condenado à crucificação
E na cruz, as suas últimas palavras em forma de oração a Deus são exatamente estas: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus revela que o plano de Deus é exatamente com que o homem sejam perdoados dos seus pecados e sejam salvos. Jesus morre, mas ressuscita ao terceiro dia. E ao ressuscitar o terceiro dia, Jesus vai em busca dos seus discípulos que ainda estão frustrados e desacreditados. Reanima os seus discípulos e lhe ordena para que eles pregassem o evangelho das boas novas a toda a terra e a toda criatura. E assim o evangelho de Cristo tem sido pregado até os dias de hoje. E Jesus também nos deixou esta promessa, que ele iria ao Pai para preparar lugar para onde ele estiver, estejam todos aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador da tua alma. Deus abençoe a tua vida e não esqueça disso. Jesus está voltando